Vitor, as minhas filhas estão se afastando do pai. São adolescentes. Porque ele fala muito em beber. Tem se segurado em casa. Mas fora, sempre tem alguém que oferece. Amigos e familiares também. É o seguinte. Na medida... Eu sei que o que eu vou dizer agora não é possível para todos. Mas se não for possível para você, tenta pegar o conceito que tem por trás do que eu vou dizer. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar horrorizada porque não está pronta ainda para ouvir isso. Mas tenta guardar sem julgar o que eu vou dizer e vai pensando sobre isso sem rejeitar de cara. Aí você vai aprender com isso. Olha só. Eu imagino, tá, que quando você vê, sei lá, o pai das suas filhas, o seu marido bebendo demais e quando ele fica em casa, quando ele bebe em casa, isso parece mais interessante. Porque você está dizendo, olha, em casa ele até se segura mais. Mas se você me perguntar, se você perguntasse a minha opinião, eu te diria que se você tiver condições, não permita que álcool entre na sua casa. Eu sei que nem sempre é possível, e às vezes a gente tem que começar por outro lado. Mas em alguns momentos é possível negociar isso. E eu sei que tem gente que quer negociar o oposto, quer que, ó, marido, venha beber em casa. Mas, ó, escuta o Vitor. Eu trabalho há anos com isso, eu vejo todo dia muita gente. E eu não tirei isso do nada. Eu sei que é difícil fazer isso, mas se você tiver condições de não permitir ou de defender a ideia de que você não quer que tenha álcool na sua casa, você ganha mais. No sentido de também avançar no caminho de fazer quem você é parar de beber. Porque o alcoolismo é uma doença que ela acontece no sistema cerebral de hábitos. Tá? Não vou explicar sobre isso agora, porque senão a gente vai se prolongar muito e eu quero dar essa resposta. Tem outros vídeos que eu falo mais sobre isso. O sistema de hábitos nosso, ele tem uma tendência, né, só superficialmente para entender, a buscar aquilo que seja agradável, que dê mais prazer e menos dor, de imediato. Por exemplo, tenta fazer dieta tendo a sua porcaria preferida à disposição na sua casa com facilidade. Você vai ter muita dificuldade se é que você vai ser capaz. Aqui em casa eu não queria fazer dieta. Mas eu sabia que eu precisava. Mesmo sem motivação, eu busquei estratégias. Fui lá, marquei nutricionista, ela deu a dieta, contrariado contra mim mesmo, eu fui lá, fui no mercado, cheguei em casa e joguei fora um dos itens que quem me conhece sabe que eu luto com isso há tempo e agora estou vencendo de novo. Para mim é maionese. Para você pode ser outra coisa. Para mim é refrigerante. Principalmente Coca-Cola. A Coca-Cola já era para mim. Para mim não tem moderação nisso. Então, o que precisa acontecer? Na minha casa não pode ter isso. Porque senão a minha força de vontade não é suficiente, ainda de ninguém é. Vai tender a esgotar a capacidade da força de vontade. Então, quanto mais a gente coloca obstáculos em relação ao comportamento que a gente quer mudar, melhor. Em relação a quem você ama também. Quanto mais for possível você, de uma forma honesta, genuína, sem manipulação, sem coisas erradas. Mas é o seguinte, não quero isso na minha casa. Vitor, mas daí ele vai beber mais ainda na rua. Talvez faça isso. Principalmente no início, para tentar fazer você ceder. Natural. Para tentar manipular você. Porque você mostra o ponto fraco, você mostra como se você fosse responsável por tudo que ele faz, e ele faz o quê? Ele faz uma coisa errada para chamar a sua atenção. Você ensina isso a ele sem querer. Você que ensinou. E agora vai reclamar? É porque você não percebeu que estava ensinando isso. Sutilmente. E eu sei, daí ele vai talvez até beba mais. Mas a longo prazo, a tendência é que você vai diminuindo esse estímulo, pelo menos o que você dá para essa pessoa beber, porque você pelo menos defende uma ideia. Olha, eu não posso controlar se você vai sair ou não para beber, você é um adulto, né? Não se faz isso, não existe isso. Agora, se eu puder negociar para que não beba na minha casa, eu ficaria melhor com isso, eu posso tentar negociar. Se for possível, beleza. Agora, se a pessoa que você ama, seu marido, ele não aceita, aí tem que ir para um outro lado. Tem que começar por outro lado. Mas a ideia de tirar o álcool de casa, ela dificulta mais, cria um obstáculo a mais. Isso reduz a chance desse comportamento fortalecer como um hábito no cérebro. Nosso cérebro tem a economia de energia, ele não é feito para gastar energia. Ele já gasta energia pra caramba. Ele tem uma pequena porcentagem do nosso peso do corpo, mas ele gasta 20% da energia do nosso corpo.
Só o cérebro. Então ele tende a economizar energia. Então qualquer coisa que aumente o obstáculo a beber vai tender a enfraquecer o sistema de hábitos. Né? É uma medida. Sem falar que quando você faz uma coisa em um lugar, aquele lugar fica associado àquela coisa que você faz. Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo que tenha no cotidiano de vocês. Eu não sei. Vou usar do meu cotidiano e você tenta encaixar no teu, tá? Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um quarto, tá? Você tá vendo aqui? Esse é um quarto, né? Que eu e minha esposa a gente organizou para que seja o escritório. É o local de trabalho da gente. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou fazer uma live, alguma coisa, eu faço neste local. Quando eu sento aqui, por exemplo, sexta-feira à tarde, eu sento aqui, pá, eu entro no modo live. Porque eu estou acostumado a fazer lives na sexta-feira à tarde. Se eu tentasse chegar numa sexta-feira à tarde aqui e, sei lá, jogasse um colchonete do chão e fosse tentar dormir, ia ser difícil. Porque eu nunca dormi aqui. Tá entendendo? Então, este lugar que eu estou virou um gatilho para fazer lives na sexta-feira à tarde. Ou, dependendo do dia, para atender pacientes. Esse ambiente me traz lembranças, me traz no estado emocional mais rápido para eu buscar executar esse comportamento quase sem pensar. Tá entendendo? Se a sua casa for um local onde o álcool é consumido com naturalidade, a sua casa também vai virar um gatilho. E pensa como é difícil fugir de um gatilho que está o tempo todo com você. Então, essas são algumas das razões.